Hashtag 3, o trem da história. Bom, então, o que eu estou falando? Eu estou falando que a gente está fazendo uma discussão de quem é a locomotiva, qual é a locomotiva, quem é que é a locomotiva que está aqui. Isso aqui é uma discussão filosófica. Então, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que a visão da sociedade do conhecimento seleciona, né, coloca como ponto principal para dizer que a gente vive a sociedade do conhecimento, dizendo que a locomotiva é a economia. Por quê? Porque as pessoas percebem uma mudança na economia, né, de uma passagem de produtos tangíveis para intangíveis, né, e a valorização do capital intelectual, e isso então gera a ideia de que a gente está entrando na sociedade do conhecimento. Tudo bem. Então, qual é a revisão filosófica que a gente vai ter que fazer antes da gente começar a fazer essa discussão da locomotiva, né? Porque aqui está escrito economia, então a gente tem que dizer, é a economia que modifica a história? É ela que modifica o ser humano na história? Será que é isso que a gente poderia colocar? Né? Então aí vem o nosso amigo Pierre Levy. Pierre Levy, Pierre Levy, Cybercultura, né? Esse livrinho aqui, 1999, ele vai colocar uma outra questão. E aí ele vai... E esse livro aqui, se você pegar esse livro aqui e colocar aqui dentro dessa discussão aqui, você vai ver o seguinte, o Pierre Levy diz isso aqui, ó, não é, ele vai questionar o trenzinho. Esse livro do Pierre Levy, a grande importância do livro dele é isso aqui, ele vai questionar a locomotiva. O que ele vai dizer? Olha só, a gente tem que olhar as eras da história, e aí ele vai dividir em 3, oral, escrita e digital, e vai dizer o que muda, né, o que marca a sociedade, né, o que marca as mudanças na sociedade é a chegada de uma tecnologia cognitiva. Quando a gente tem mudanças na tecnologia cognitiva do tipo, eu só falava e passo a escrever, a gente tem uma quebra e tem uma nova etapa. Eu só escrevo e depois eu passo a trabalhar isso no mundo digital, eu tenho uma nova quebra. Então, quando você vai ler o Pierre Levy, ele está questionando, aí ele vai fazer uma análise da sociedade que a gente está entrando, que ele chama de uma nova era cognitiva, ele vai dizer, não, a gente não está na sociedade do conhecimento. Se você vai ler aqui Pierre Levy, você não vai ver a sociedade do conhecimento. Não vai aparecer esse termo sociedade do conhecimento. Por quê? Como o Castells também. O Castells, naquele livro dele, que ele fala sobre o informacionalismo, ele diz assim, não existe sociedade do conhecimento. A gente está... Né? O Castells tem uma visão... Isso é legal. O Castells tem uma visão econômica, né? E aí ele faz uma discussão sobre a sociedade do conhecimento baseado na economia. O Castells, isso que peguei a diferença entre o Castells e o Levy. O Castells, quando ele trabalha aqui com o trenzinho, o Castells continua trabalhando com a economia. E aí ele vai fazer uma revisão do trenzinho a partir da economia. O Pierre Levy questiona isso. O Pierre Levy, ele trabalha diferente. Ele vai dizer que a locomotiva da história, que essa locomotiva, que quem está aqui são as tecnologias cognitivas. Né? Que as tecnologias, aí vem, olha que bacana, que as tecnologias elas exercem uma influência na sociedade e que quando você tem mudanças de um tipo de tecnologia, que é a tecnologia cognitiva, você tem novas eras na sociedade. Então, o que o Pierre Levy coloca aqui na pontinha do trem? O Pierre Levy coloca na pontinha do trem o quê? As tecnologias cognitivas e joga a economia para o vagão. Então, ele diz que não é a economia que condiciona as tecnologias, são as tecnologias que condicionam a economia. Quando você muda o ambiente, esse ambiente aqui, isso aqui condiciona os outros vagões, a economia, a política, a sociedade. E aí ele vai quebrar. Então, esse livro do Pierre Levy, ele é um livro divisor de água. Ele vai lá em cima, né? Ele vai lá em cima da montanha, ele pega a fonte e começa a dizer que a fonte é outra. Ele vai começar a jogar uma outra água para a sociedade. Aí ele vai abrir um novo campo, né? Uma nova possibilidade de análise da sociedade, que é a nova possibilidade que a gente tem de analisar esses fenômenos todos. Né? Na hashtag 4 eu vou dizer o que eu avancei nessa discussão em relação ao Pierre Levy e o que eu botei no lugar da locomotiva, melhorando um pouco a teoria dele. Vamos lá.